Sejam bem-vindos à terceira aula do Pré-Uni de Sociologia. Meu nome é Eduardo, material construído é, em conjunto com a professora Charlene. E estaremos na quinta-feira explanando ao vivo um pouco mais sobre o pensamento de Karl Marx. E a aula de hoje será de modo breve, uma vez que responderemos questões ao vivo. Bom, vida e obra, né? Marx, ele nasceu no dia 5 de maio de 1818 na Alemanha, formou-se em filosofia e foi redator do jornal Liberal e em Colônia. Em 1842 foi obrigado a ir para a França, onde conheceu seu parceiro de ideias, o famoso Friedrich Engels, né? Onde eles vão construir grandes obras, inclusive o Manifesto Comunista. Marx foi um dos principais pensadores do século XIX, formulou a teoria do socialismo científico, lembrando que já tinha o socialismo utópico de Saint-Simon, e defendeu a revolução proletária, né? Isso por quê? Porque as teorias de Marx tinham o viés da praxe social, né? Ele era um teórico das revoluções, da prática, né, das transformações. Uma das suas principais características do seu pensamento, né, como eu acabei de falar, é a praxe. Né? Isso é, ali, aliava a teoria à prática. Karl Marx ele tem um viés econômico. Ele não construiu em si um conhecimento sociológico enquanto disciplina, enquanto ciência, enquanto categoria. Entretanto, pela importância de sua teoria e de sua obra, ele é um dos fundadores, né, um dos pilares básicos da sociologia enquanto ciência, enquanto disciplina, né, sempre pelo viés econômico. O Karl Marx, hoje em dia tão amado e tão odiado, é leitura necessária para quem vai fazer o Enem, porque diversas questões são resolvidas através da perspectiva analítica da teoria marxista. Então, o aluno do Enem tem que estar atento, e não somente às questões de filosofia e sociologia. Eu sempre fico repetindo isso porque é muito importante, porque essa perspectiva, por exemplo, dialética, materialista histórica, pelo viés da análise econômica, é uma perspectiva marxista e está em todas as disciplinas, em questões como desigualdade social, que aparece em história, em geografia, por exemplo, são resolvidas facilmente de acordo com essa perspectiva. Então é importante que o aluno preste bastante atenção, né? É, a, uma dos alicerces básicos, né, para entender o modo, a cosmovisão marxista, né, do pensamento de Marx, é a noção de infraestrutura e superestrutura. Então, qual o conceito? Infraestrutura, né, é o modo de produção, a maneira como a sociedade prepara a produção e os bens influenciam quem? A superestrutura. E por seguinte, o que é superestrutura? As ideologias políticas, concepções religiosas, códigos morais e estéticos, sistemas legais de ensino, códigos morais e estéticos, né? Tá repetido aí, mais um errinho. Sistemas legais de ensino, de comunicação, o conhecimento filosófico e científico, as relações sociais. Então, a superestrutura está no âmbito da moral, está no âmbito das ideias, enquanto a infraestrutura é a praxe, é o que se concretiza, tá? É o trabalhador lá trabalhando na prática junto à máquina. A superestrutura é o jogo político, a concepção de sociedade. Então,
o Marx ele vê a sociedade a partir da infraestrutura, certo? E a supraestrutura. Ora, a supraestrutura determina a infraestrutura e a infraestrutura é super necessária para que a superestrutura permaneça. Então, a relação aí dialética, a relação dialógica, né? Ambas precisam uma da outra. Enquanto a infraestrutura é o concreto, é a coisa ocorrendo, a superestrutura é a diretriz moral, ética, econômica, religiosa, política, que determina a praxis do trabalho, a realização do trabalho ou a produção dos bens materiais. Outro conceito muito importante para que a gente entenda, né, a cosmovisão marxista, a cosmovisão de Marx, é o conflito entre classes, né? E para isso ele vai entender a sociedade como um extrato ou uma estratificação social que se dá através da dimensão do trabalho. Então, a categoria trabalho é muito importante no pensamento marxista de Marx. Para Marx, o capitalismo desvirtua o sentido do trabalho humano e promove desigualdades, e assim gera exploração. A divisão da sociedade de classe é definida pela posição que os indivíduos ocupam no processo produtivo. Então aqui a gente tem uma noção de hierarquia social. Isto é, se são proprietários dos meios de produção, são os burgueses. Se não são, são proletariados. Ou seja, aqueles que detêm meios produtivos, maquinário, fabril, as condições ideais para produzir os bens materiais e simbólicos, Marx vai chamar de burguesia. Aqueles que apenas têm suas horas de vida para vender aos burgueses, né, em troca de um trabalho assalariado, é chamado de proletário, são os trabalhadores, né? Nessa relação também surge o conceito de classe em si e classe para si. Classe em si, quando o indivíduo não tem consciência de classe. Classe para si, quando a pessoa tem consciência de classe e assume uma posição política ideológica, certo? Olha, aqui tem a dimensão já da praxis, né? Da praxis de Karl Marx. O trabalhador deveria ter classe para si, né? Ter uma consciência, assumir uma posição político-ideológica. Ora, isso aqui é a dimensão praxeológica da teoria de Marx, né? Então, a luta de classe se dá justamente pela essa relação de conflito que tem que ser determinada, e essas relações ocorrem na dimensão tanto da supraestrutura quanto da infraestrutura. Bom, recapitulando aqui, burguesia, aqueles que detêm os meios de produção, né? E o que são meios de produção? São os meios necessários para a produção de quê? O que é que o capitalismo produz? Mercadoria. Qual o objetivo da mercadoria? Fornecer o que é lucro. Através de quê? Do consumo. Então, o Marx ele está evidenciando toda a fisiologia do sistema capitalista. Então, para quem é crítico do capitalismo ou adepto do capitalismo, independente de postura político-ideológica, se faz super necessário entender os conceitos marxistas, né? Proletariado somos nós, trabalhadores, que desprovidos de meios de produção dentro do sistema capitalista só lhe restam o que? Vender sua força de trabalho. Sua força de trabalho é suas horas de vida, né? E essas horas de vida é transformada em mercadoria, né? Essa mercadoria ela vai ter uma mais-valia e assim vai gerar o lucro ao burguês, certo? Porque o salário nunca corresponde
ao valor, né, ao valor da mercadoria. O trabalhador sempre fica com a menor parte. Os donos de meio de produção são os que ficam com a maior parte da riqueza gerada. Bom, modo de produção e as relações de produção. Para Marx, a produção é um processo de transformação da natureza da qual resultam os bens, né? Então Marx vai falar de primeira natureza, segunda natureza, terceira natureza, certo? Basicamente é o seguinte, que a relação de produção humana capitalista transforma o que? Matéria-prima em mercadoria. E essa mercadoria vai gerar outras mercadorias. Então são camadas, né, etapas processuais de modos de produção, sempre para quê? Para atender às necessidades de consumo. A primeira natureza, ela vai responder o que? Vai aliviar as nossas necessidades básicas. Quando a gente pega uma matéria-prima, por exemplo, quando a gente vai na natureza e caça nosso alimento para satisfazer primeiramente nossa necessidade básica. Mas à medida que a gente pega o couro dessa caça e transforma em mercadoria e agrega um valor e através disso vai gerando novos consumos, né? Através da mercadoria que Marx vai chamar de fetiche da mercadoria, né? Porque a mercadoria ela tem um fetiche, né? É, tem a ideia de desejo de consumir, né? Então foge daquela relação de produção dos bens básicos para outros produtos, digamos, mais supérfluos, mas sempre uma cadeia processual de primeira, segunda, terceira natureza e assim sucessivamente. O processo de produção compõe-se de três elementos associados, né, que são o que? O trabalho, a matéria-prima e os instrumentos de produção. Então, essa linha de processo se dá através dessa tríade. Por isso, o trabalho é importante nessa teoria. Trabalho é através do trabalho que há a transformação de quem? Da matéria-prima. E os instrumentos de produção são aqueles que possibilitam isso, né? Matéria-prima mais instrumentos de produção igual meios de produção. Meios de produção mais trabalho igual forças produtivas. Relação de produção mais forças produtivas igual modo de produção, que no nosso caso aqui é o capitalismo. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz os seus bens e serviços, né? Como os utiliza e os distribui, né? Já tivemos modo de produção escravocrata, modo de produção asiático, modo de produção feudal e atualmente o modo de produção capitalista. Aqui dentro desse arcabouço do que é o capitalismo existe várias fases, várias características, né? Que isso aí é assunto para uma próxima aula. Bom, outro conceito importante é o conceito do próprio capital e o conceito da mais-valia. Então, para entendermos o processo de acumulação capitalista, é necessário conhecer alguns conceitos, né? Primeiro, a mercadoria, né? Já falei um pouco aqui, vamos rever. É tudo aquilo que se produz para ser vendido ou trocado no mercado. E ela possui o que? O valor de uso e o valor de troca. O valor de uso serve para satisfazer as necessidades pessoais, certo? É o valor real do objeto. E o valor de troca serve para gerar dinheiro, lucro, capital, e é através desse valor de troca que há o fetiche e uma geração do consumo. Olha só, eu sou dono de um Fiat Uno e qual é o objetivo real de um carro? Transporte, né? Então, se eu pensar no meu carro no valor de uso, meu carrozinho lá, o Fiatzinho Uno, ele responde às minhas necessidades, né? Mas quando eu olho um carro melhor, sei lá, uma Ferrari, e eu sinto esse desejo, eu não estou pensando no valor de uso, porque o valor de uso de um Fiat Uno para uma Ferrari é o mesmo, certo? Agora, o valor de troca entre o meu Fiat Uno e uma Ferrari é bem diferente, né?
porque o valor agregado, o valor de troca, o valor de capital de uma Ferrari, o status quo, o status que ela me levaria, né, é outro, e entra na dimensão simbólica, e aí o fetiche da mercadoria. Então, é essa transição que sempre nos dá o que? O desejo de consumismo. Se, se a gente só ficar pensando no valor de uso, com certeza economizaríamos muito dinheiro. Isso eu falei de carro, mas se a gente pensar para celular, a mesma coisa, né? Então, a propaganda, todo os mecanismos do sistema capitalista nos induzem a querer consumir, porque isso vai fazer com que o sistema gire, certo? Então a mercadoria é tudo aquilo que se produz. Ela tem um valor de uso, o valor realmente de fato que ela tem, certo? E o valor de troca, que é o valor do fetiche da mercadoria, né? Do status que ela pode promover. E aí eu dei o exemplo do carro, né? Tanto um Fiat Uno quadradinho, duas portas, quanto uma Ferrari, ele tem o mesmo valor de uso, mas tem valor de troca distintos e diferentes. Vamos prosseguir. Mais alia, né? Vamos lá. Força de trabalho. O que é a força de trabalho? Em resumo, são as horas de vida que você dispõe para o mercado. Mas, conceitualmente, a força de trabalho é a energia física e mental utilizada para produzir os bens e serviços. É ela que determina o valor de troca da mercadoria. O capital é a riqueza destinada a obter lucro, e o salário é o valor pago ao trabalhador que não corresponde à riqueza gerada por ele, mas que é dada como forma de garantir sua sobrevivência. Então, no início do capitalismo, isso era bem mais explícito, né? Teve uma live que eu citei o filme Germinal, é, recomendo aqui de novo para quem ainda não assistiu, porque isso vai ficar bem evidenciado. O nosso salário ele é medido de forma a promover apenas a nossa subsistência. Ninguém vai enriquecer dentro do sistema capitalista recebendo apenas salário. É claro que o sistema capitalista atual é, mudou, né? Tipo, se a gente pensar o presidente da Coca-Cola, ele é um cara assalariado, mas ele sim é um cara que acumulou bastante capital. Por quê? Porque o sistema capitalista foi ficando cada vez mais complexo e a nossa distinção entre classes sociais, burguesia e proletário, ela vai ficando um pouco mais difusa e muito mais complexa, certo? Mas conceitualmente ainda é a mesma coisa. E trabalhador assalariado como o presidente da Coca-Cola é 0,001% do trabalho assalariado, digamos assim. Então, ainda é uma teoria que abraça aí 99% da realidade dos trabalhadores. Prosseguimos. Já estamos em 18 minutos. Temos que acabar. Bom, mais-valia. Mais-valia é o que? A diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, excluindo todos os custos de produção, certo? Mais-valia absoluta é estender a duração da jornada do trabalho mantendo o salário constante, né? E aí vai ter maior lucro, certo? Mais-valia relativa amplia a produtividade através do uso de tecnologia e aí vai ter um maior lucro ainda, tá? A mais-valia é o que? Podemos dizer que é o lucro, né? É o que vai sobrar entre a relação de produção e força de trabalho, certo? É através da mais-valia que o trabalho é explorado, digamos assim. Alienação é outro conceito que usualmente a gente usa sem saber realmente o que significa. No senso comum tem outra conotação, mas na teoria marxista é o seguinte: olha só, a industrialização, a propriedade privada e o assalariamento separam o trabalhador dos meios de produção, das ferramentas, das matérias-primas
da terra e da máquina que se tornam propriedade privada do capitalista. Então, o trabalhador ele está afastado de todo o processo produtivo. Ele não tem essa dimensão como tem os artesãos, por exemplo, da holística de produção. Separa ou aliena o trabalhador do fruto do seu trabalho, que também é apropriado pelo capitalista. Então, através da alienação é que se dá a divisão do trabalho, né, em etapas, a divisão social do trabalho, onde o trabalhador ele vai perder a dimensão da coisa. Então, se eu trabalho numa fábrica de celular, eu perdi a dimensão. Se o meu trabalho apertar somente os parafusos da capinha, eu não tenho mais a dimensão de como é produzir um celular em toda sua complexa forma de produzir. Bom, isso vai fazer com que eu não tenha essa ideia do todo. Eu tenho apenas a ideia da parte, da minha única função, apertar parafuso da capinha do modelo de celular X. Então eu estou alienado. Eu não tenho mais ideia dos modos de fazer de todo o processo produtivo. E por fim, para fechar aqui os 20 minutos, ideologia. Ideologia para Marx é um sistema de crenças ilusórias relacionadas a uma classe social determinada. Portanto, as ideias dominantes de uma época representam as ideias da classe dominante. E isso se relaciona amplamente com a noção de supraestrutura. Pessoal, fechando aqui em 20 minutos, não esqueçam, essa semana, né? Estamos aqui na última semana do Enem, de inscrição do Enem. É importante que vocês façam essa inscrição. É importante também que vocês participem da live quinta-feira comigo e com a professora Charlene, e que lá vocês terão as dúvidas e lá vamos responder questões. Forte abraços, fiquem bem. E estudem muito, pessoal. Acreditamos em vocês. Sucesso!